né, tanto o trabalho do sindicato como dos servidores do Ministério Público. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo. Em outros momentos tentamos realizar audiências públicas, quando a criação, por exemplo, dos 300 casos, e não conseguimos. Então agradecer ao deputado Renato Alzeno pelo requerimento, e ao deputado Jeová Mota, e na pessoa dele, a toda a comissão que aprovou e que realizou este momento de forma célere. No regime republicano, as mensagens legislativas, assim como todo ato governamental, devem ser debatidos com a sociedade. E é isso que nós estamos a fazer aqui. Agradeço também a presença do Dr. Halley, né, registrar nossa caminhada de diálogo, né, junto com a administração. Também em relação à Associação Cearense do Ministério Público, né, que chegamos a um patamar de maturidade que dá para a gente divergir sem criar animosidade, sem pessoalizar o debate, né, porque a divergência ela é própria de um regime de pluralidade de pensamento, próprio do regime republicano, né. Assim, eu gostaria de trazer alguns elementos mais técnicos aqui ao debate, né? O primeiro deles diz respeito à criação, alteração no sistema, no regramento legal dos estágios, né? E traz uma figura nova, que é aquilo que ficou denominado em outros ministérios públicos, aqui não recebe essa denominação, que é o MP residente. Eu acho que os senhores já sabem que em dias recentes foi julgado no Supremo Tribunal um ADIM, foi proposto até quando eu estava na presidência da ANSEMP, da Associação Nacional, e foi julgada improcedente. Lá nós levamos dois argumentos, que violaria a competência da União em legislar sobre o direito do trabalho e também sobre a competência da União sobre legislar sobre o sistema de educação. Os dois argumentos não foram acolhidos pelo Supremo. Ainda não conhecemos o teor, os fundamentos da decisão, porque foi em plenário virtual, mas em sendo aprovado esse projeto de lei, a gente tem outras discussões a fazer. Por exemplo, a constitucionalidade em razão do artigo 37 da Lei 8.625, que é a Lei Orgânica do Ministério Público Nacional, que estabelece leis, regras gerais. Ele diz que o estágio no Ministério Público é para estudantes do curso de graduação em Direito. Então, não abre a possibilidade para estudantes de pós-graduação. Então, nós temos uma lei estadual que está ferindo frontalmente a legislação nacional, que não é lei federal, é lei nacional, estabelece regras gerais. Então, esse tema da inconstitucionalidade reflexa, entendemos que deve ser analisado também pela Assembleia Legislativa. Né, nós propomos e somos favoráveis à aprovação da mensagem que trata sobre a alteração do fundo de aparelhamento do Ministério Público, né? Nós só, assim, ao 86, a nossa sugestão é que seja estabelecida uma regra, né, para uma distribuição, mas uma distribuição equânime dos recursos, né, entre membros e servidores. O Ministério Público é integrado por membros e por servidores. Então, assim, eu acho que uma emenda, eu acho que nem a CNP nem a própria Procuradoria seriam contrários a uma emenda nesse sentido, né? E aquilo que é mais espinhoso e mais complicado de se discutir, que é a criação dos cargos e provimento de comissão. O concurso público, ele surgiu aqui no Brasil em 1889 como consectário lógico e indissociável do regime republicano. Não se pensa no regime republicano sem igualdade de oportunidade entre aqueles que querem contratar com a administração, licitação pública, ou com aqueles que querem servir a população através de serviço público. Então, o concurso público, ele é um consectário lógico e indissociável
do regime republicano. E ele vem trazendo regras claras e objetivas com a Constituição de 88, em que o concurso público é regra, não é exceção, e que a exceção é o provimento precário, o provimento comissionado. Nós não podemos transformar aquilo que é excepcional em ordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o 41.210, ele traz algumas balizas para a criação de cargos em comissão. Me permita fazer a leitura. Que os cargos se destinem ao exercício de função de direção, chefia e assessoramento, não prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Quanto ao conceito de atividade técnica, eu vou tratar mais adiante. Necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Também vou me debruçar sobre esse tema um pouco mais adiante. Que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que visa suprir e com o número de servidores ocupantes do cargos efetivos. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a criação de 1.941 cargos, por se mostrar excessivo e não atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em Guarulhos, município da Grande São Paulo, que tem uma população talvez semelhante a Fortaleza, se não maior. E o Supremo Tribunal Constitucional, a Corte Constitucional declarou inconstitucional a criação desses cargos por não guardar proporcionalidade com os servidores efetivos. E quantos eram os servidores efetivos? 19.001. Então nós tínhamos 10% dos cargos, os cargos comissionados correspondiam a 10% do cargo efetivo. E mesmo assim o Supremo declarou inconstitucional. Aqui nós vamos ter, senhores e senhoras, hoje nós temos a proposta de criar 165 cargos efetivos, provimento de comissão, que serão somados aos 400 já existentes, os 300 de assessor de promotoria, mais os 100 que já existiam das mais várias atribuições. Então vamos ter 565 cargos de provimento comissionado. Quantos cargos efetivos nós temos? 605. Quantos cargos de servidor efetivo, dado do portal de transparência, nós temos provido? 665. Quer dizer que se forem criados esses cargos, os cargos de provimento em comissão corresponderá a 100% dos cargos efetivos. E aí eu trago um julgado do Supremo, na ADI 4125, em que a ministra Carmen Lúcia dizia que o número entre servidores efetivos existentes nos quadros do Poder Executivo de Tocantins e os cargos vagos nesse Estado a serem preenchidos por concurso público se assemelham. E mais adiante, que o número de cargos em comissão inicialmente criados é maior que o total dos cargos efetivos preenchidos no Estado, o que poderia levar à constatação absurda de que para cada subordinado há pelo menos um chefe, um assessor ou um diretor ocupando cargo em comissão. Isso sem contar que parte desses cargos em comissão deverá ser ocupada por servidores efetivos, como determina o artigo 37, inciso 5 da Constituição. E prossegue a ministra, que aí pode-se dizer que nós temos um concurso em andamento no Ministério Público, né? Ainda que o total de cargos de natureza especial em comissão tenham sido reduziram, e que conste dos autos notícia de concursos públicos realizados em data posterior ao ajuizamento dessa ação, permanece o desequilíbrio entre os cargos efetivos e os cargos em comissão da estrutura básica do Poder Executivo do Estado de Tocantins. Não tem, excelências, como a gente sustentar que nas promotorias de justiça do Estado do Ceará existam 414
sem um servidor efetivo sequer. Estão aqui na capital? Não, no interior, na capital, dados oficiais que constam do projeto de lei. Aqui é a relação das promotorias de justiça que não tem um servidor efetivo. Ou que o promotor trabalha sozinho, ou o promotor trabalha com cedido, ou o promotor trabalha com estagiário, ou o promotor trabalha com comissionado. E nessas promotorias, quem é que faz memorando? Alguma dessas promotorias, quem é que faz memorando, ofício, quem é que faz diligência? O comissionado, que não é papel do comissionado fazer isso. Não é? Então está aqui, relação das promotorias, em 214 promotorias não tem um servidor efetivo. Antes de pensarmos em criar cargos em comissão, vamos dotar aquilo que é de efetivo. O Ministério Público está lá no artigo 127. É instituição permanente. E como instituição permanente, precisa contar com um quadro permanente de servidores. E não com vínculo precário. Não com um vínculo efêmero. Não é? Um outro argumento, me permitam. O cargo de promotor de justiça é um cargo de Estado. Ele é um agente de Estado, ele é um agente político, mas a atividade que ele exerce não é política. É uma atividade técnica. É uma atividade que analisa um caso, um fato da vida, e realiza a subsunção a um tipo legal. E o que é que ele vai fazer? Se houver essa coincidência, aplica aquilo que a lei determina. Não é a atividade que o promotor de justiça realiza, não tem natureza discricionária. Uma vez constatado ele, dentro da sua livre convicção, que alguém cometeu um homicídio, ele deverá pedir a condenação pelo tribunal do júri. Caracterizado um ato de improbidade administrativa, o promotor de justiça deverá interpor a respectiva ação civil. Ele não vai avaliar a conveniência ou a oportunidade de fazê-lo ou não. Então é uma atividade de técnica, hermenêutica jurídica pura. E assim sendo, não se justifica a criação de cargos de provimento em comissão. Sou eu a dizer? Não. Procuradoria-Geral da República e ministro José Dias Toffoli, como o processo foi julgado procedente à sua inteireza, quer dizer que toda a corte concorda com ela. E o que é que diz? Bem, como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, naquele recurso extraordinário que eu já citei, no parecer ofertado no presente feito, para que se configure como cargo de direção ou chefia, a DEI deve conferir atribuições de efetivo estabelecimento de diretrizes, planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas. Já o assessoramento requer conhecimentos técnicos no auxílio especializado à tomada de decisões dos chamados programas normativos finalísticos, em que se abre grandes campos de avaliação e de opções discricionárias dos agentes públicos. Então, o cargo em comissão é de assessoramento técnico a quem vai tomar decisão política. Eu não posso reduzir o assessoramento de que trata a Constituição Federal à confecção de minutas, de pareceres, de ações e de despachos de procedimentos administrativos. Isso é minimizar o assessoramento que trata a Constituição. É ordinarizar os cargos de provimento em comissão, que são excepcionais. Não podem ser tratados de forma ordinária. E já caminhando para o fim, eu gostaria de dizer: os fins, eles não justificam os meios. Nós não podemos agir como déspotas esclarecidos e que a gente pode fazer as coisas porque os fins que nós perseguimos justificam os meios. Ou que nós somos melhores do que os outros naquilo que combatemos. Aqui tem muito deputado estadual que já foi prefeito.
e que sabe como é que o Ministério Público cobra. Em dias recentes fez concurso, foi feito concurso na Câmara, ou está sendo feito concurso na Câmara Municipal de Fortaleza por TAC celebrado pelo Ministério Público, em que o promotor de justiça que celebrou esse TAC para diminuir os cargos em comissão não tem um servidor efetivo trabalhando com ele, é só um comissionado. Então nós precisamos, deputado, nós lutamos contra a criação, contra a aprovação da PEC do congelamento. Nós corremos da polícia, nós fomos às ruas. E, assim, a história é implacável. Os próprios economistas que defendiam hoje se dão conta de que isso não é bom para a economia do Brasil. Congelou tudo. Congelou, inclusive, a economia brasileira. E, assim, a fatura dessa opção que o Ministério Público está a fazer, ela vai chegar. A história ela é implacável. E a fatura poderá ser, e não é com alegria que eu digo isso, é o descrédito do Ministério Público quando vai cobrar com o prefeito. Ah, mas você faz a mesma coisa. Como é que o Ministério Público vai dizer, mas não, mas eu posso. Você não pode, eu posso. Por que eu posso? Né? E assim, o último argumento, a questão da remuneração. Muitos servidores efetivos não quiseram o cargo em comissão. Por quê? Porque não é vantajoso remuneratoriamente. Ele vai ter um acréscimo de 2 horas e o ganho pecuniário que vai ter não corresponderia ao aumento da sua remuneração. Porque a remuneração é muito baixa. E nós não podemos admitir que qual é a lógica de um cargo em comissão? A lógica de um cargo em comissão é que ele ganhe mais do que um efetivo mesmo. Eu não devia nem estar dizendo isso, porque eu sou presidente de um sindicato que defende os efetivos. Mas a lógica é essa, porque ele está no topo da hierarquia. Tem que receber remuneração maior. Aí nós estamos invertendo. E aí estamos precarizando. A precarização das relações de trabalho tão em voga no Estado neoliberal que nós estamos a querer implementar. Não existe essa possibilidade de que um cargo em comissão receba todo de R$2.000. Quem é que nós queremos? Que existe hoje no Ministério Público uma grande rotatividade dos cargos de provimento em comissão. Por quê? Porque as pessoas não se interessam. Estão ali só no trampolim. Essa é a justificativa para a remuneração. É aquilo que se diz. Já encerrando, é aquilo que se diz. Tem coisas que não são ditas. Por exemplo, aquilo que é lastimável, que o ex-conselheiro do CNMP, Orlando Rochadel, disse lá no MP de Pernambuco. O servidor efetivo é cheio de direito, reivindica demais. Nós queremos gente que vista a camisa. O que é vestir a camisa para ele? Aí fica a adoção do cargo em comissão, quando não faz a vontade da chefia, é exonerado. Então, agradeço a oportunidade de estarmos aqui debatendo, mas eu acho que não dá para aprovar esses cargos em comissão se nós não tivermos um esforço efetivo da administração em criar cargos efetivos. Certo? Então agradeço a todos e a todas pela oportunidade. Obrigado.